Nós vamos falar sobre Moisés. Vocês estão aí comigo? Tá tudo certo? Podemos continuar? Sim ou não? Muito bem. Nós vamos falar um pouquinho sobre Moisés, sobre a vida de oração deste homem, irmão João, a paz do Senhor, sobre a vida de oração deste homem chamado Moisés. Seja bem-vindo, irmão João, Deus abençoe, viu? E a todos que estão conosco aqui pelo Facebook, já temos alguns irmãos, também pelo Periscope, Twitter e Instagram. A aula de hoje trata sobre o líder de oração. Na verdade, nós estamos numa classe de jovens e abraço a você também, meu irmão, Deus abençoe, viu? Então a gente tem, durante esse trimestre, nós vamos falar sobre, já estamos falando sobre a vida de oração aqui na classe de jovens. Eu estou numa webinar e comigo aqui tem alguns jovens na rede pelo Zoom, numa classe, e obviamente que a gente tem a oportunidade de compartilhar sobre isso. E também estamos transmitindo para os demais irmãos por meio das redes sociais. Porém, hoje nós vamos falar sobre a vida de oração de Moisés, né? Moisés, como foi a vida de oração de Moisés. E é interessante a gente pensar um pouco sobre isso, sobre a vida de Moisés, porque logo de cara, turminha, a lição nos coloca que Moisés, lá no capítulo 1, no primeiro capítulo, a gente vai encontrar lá o seguinte: quando nos referimos a Moisés, falamos de um homem com vasta experiência nas mais diversas áreas da vida humana. Isso me chama bastante atenção, muito atenção, isso me chama, porque Moisés, ele era hebreu, ok? Ele era hebreu, foi criado no palácio, não é? E no palácio de Faraó, pela princesa, obviamente, aprendeu com os mestres, os melhores daquela época, como propõe a lição. Mas, no entanto, o que me chama bastante atenção é o fato de que o Moisés ele tem muita instrução. Ele é um homem muito instruído. Muito, muito, muito instruído. E essa riqueza do qual o autor chama ele de erudição, né, classifica como erudição, conhecimento vasto em vários assuntos, isso me chama atenção, porque ele foi um homem de comunhão com Deus, ele foi um homem de muita oração, né, e ainda assim, apesar de tudo, né, dele ter sido esse homem, obviamente, de muita oração, ele acaba tendo esta experiência extraordinária que é de um vasto conhecimento. E eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre isso, porque nós vivemos uma época assim. Depois a gente vai comentar um pouco sobre Moisés, depois a gente vai contextualizar, ok? Então, vivendo no palácio, sentiu o coração apertar ao constatar o sofrimento de seu verdadeiro povo. Olha, todo o conhecimento que Moisés adquiriu, e a gente retoma isso lá na frente, não torna um homem insensível. Entenderam? Copiaram o que eu falei? Turminha? Vocês estão aí comigo? Entendi, professor. Tá. Não o torna um homem sensível, sem identidade, apesar de todo o conhecimento que ele adquiriu, que ele obteve. E aí o texto continua dizendo, né? Ele aprendeu sobre. Depois ele vai para o deserto e ele aprende um outro conhecimento que ele não obteve enquanto esteve no palácio. Ele vai aprender lá no deserto. Então, observem isso, que coisa interessante. Moisés, ele era um homem instruído em
toda a sabedoria lá do Egito, toda a ciência do Egito. Ele tinha largo e vasto conhecimento sobre isso, não é? Ele não titubeia, melhor dizendo, sobre isso. Ele não, apesar de todo esse conhecimento, ele não perde o relacionamento que ele, a identidade que ele tem com o seu próprio povo, os hebreus. Então ele continua sendo humano, ele continua sendo tendo essa identidade com o seu povo, ok? E depois ele vai, a paz do Senhor, irmão Elcio, Deus abençoe, viu? Então depois ele vai para o Egito, para o deserto. Antes de retirar o povo do Egito, ele vai para o deserto, e lá no deserto pastorear rebanho do seu sogro, ele aprende ele adquire conhecimento da área pastoral, né? Como o texto vai dizendo, ele vai ter mansidão, que foi algo que ele demonstrou não ter lá no Egito. Ele vai adquirir paciência e simplicidade, além do cuidado. Olha quantas coisas o Moisés aprendeu no deserto pastoreando as ovelhas de seu sogro. Então, observe como que foi composto esse conhecimento, esse vasto conhecimento de Moisés, que o texto vai descrever logo de cara que ele era um erudito. Aí, observe como foi composta a erudição de Moisés. E aí é que nós podemos compartilhar um pouquinho. Como nós estamos aqui numa classe com vários irmãos, e para quem está me acompanhando, tem alguns irmãos me acompanhando aqui pelo Facebook e também pelo Periscope, a gente entende da seguinte forma: nós estamos numa classe de jovens, não é? Aqui comigo tem um grupo de jovens numa videoconferência, né? E eles estão aí. Ô galera, vocês querem dar um bom dia aí para a turma que está nos acompanhando pelo Facebook? Diga oi, ou a paz, bom dia. Então tem uma galera acompanhando aqui conosco, né? Jovens, e a gente está transmitindo, e nós estamos falando sobre Moisés, essa bagagem de Moisés. Então Moisés foi um homem de absoluto conhecimento, e observe como isso foi composto. Então eu pergunto para vocês, irmão Elcio, Deus abençoe em nome de Jesus. É sempre bom estar junto aqui e a gente participar, tá? Seja sempre bem-vindo. Então eu pergunto para vocês, gente linda do coração de Deus, como é que isso foi possível, né? E por que isso foi possível? Né? Mas só que como a gente está falando com jovens, vamos viver a empatia, vamos nos colocar na posição de Moisés. Vamos nos colocar na posição de Moisés e tentar olhar pela perspectiva de Moisés, né? Pela perspectiva de Moisés. Moisés não foi um sujeito de berço, vamos falar assim, que tenha tido necessidade de alguma coisa, porque logo ele foi embalado e colocado lá nas águas e foi parar no palácio, ok? E criado pela sua mãe dentro do palácio. Então, imagine a mãe de Moisés criando Moisés dentro do palácio. O que vocês acham que ela, como era mãe e ama realmente, né? O que vocês acham, como vocês acham que ela tratou Moisés? É uma pergunta para vocês. Olha, havia alguma falta, necessidade de alguma coisa para Moisés dentro do palácio? Obviamente que não, certo? Pode faltar em qualquer lugar, mas não vai faltar no palácio. Pronto, né? Beleza. Segundo ponto, imagine
o cuidado que essa mãe, que estava fazendo o papel de ama, teve com o próprio filho no palácio, onde não faltava nada, onde tinha disposição de tudo, tudo estava disponível. Eu pergunto, vocês estão conseguindo compreender o que eu estou dizendo? Galerinha, me dá um ok aí, por favor. Sim ou não? Sim, pastor. Então, não havia falta de absolutamente nada. E os demais? E aí, turminha? Me dê um ok ou não, por favor? Só a Tati que respondeu? Boaz disse ok. Tati perguntou se está travando. Está travando a conexão aí para vocês, turma? Agora melhorou, pastor. Acho que depois o senhor desligou a câmera. Pode ser. Agora tá melhor. Ah, legal. Então pode ser isso. Então, o que acontece? Não havia falta de nada, certo? Se um pai, a mãe especialmente, morando em um lugar, os irmãos no Facebook estão me dizendo que está ótima a conexão, ok. Não morando em um palácio, já oferece de tudo e tenta fazer com que não falte nada para o seu filho. Imagine essa mãe morando sendo uma ama, uma escrava no palácio, e no palácio onde ela serve, ela está cuidando do próprio filho, porém como se fosse filho da princesa. Olha que coisa tremenda isso. Então, obviamente que ela vai oferecer, ela vai cuidar para que realmente não falte nada, e vai tentar proporcionar muito mais do que o que Moisés, por exemplo, do que fosse necessário, né? Vamos dizer assim. Então Moisés teve um cuidado. No entanto, então pense nisso, pense nessa criança, pense como isso foi, como que isso impactou a vida da criança, né? Do Moisés como criança, do Moisés como adolescente, né? Do Moisés como jovem, e até que Moisés chegue na fase adulta, né? E aí, depois de tudo isso, depois dessa criação, depois de ter sido educado no conhecimento, depois de ter sido educado no conhecimento mais vasto, né, os melhores mestres e tudo mais, agora Moisés precisava botar a mão na massa, mexer com cocô de cabra. Vamos falar assim, mexer com cabrito, com ovelhas, né? Tirar leite. Olha que mudança drástica, né? É uma mudança absolutamente drástica. Então, pare para pensar se Moisés não teria feito a mesma pergunta que muitas vezes nós, na nossa juventude, na nossa adolescência, nós fazemos. Qual pergunta, pastor? Por que eu preciso aprender isso, sendo que eu não vou utilizar? Esta é uma pergunta muito comum que a gente faz. Esta é uma pergunta muito comum. Por que eu preciso fazer isso, aprender isso, estudar isso, sendo que eu não vou precisar disso em momento algum? Eu não quero aprender isso. Eu acho isso ruim. Eu acho isso chato. Essa matéria é chata. Essa matéria, vocês já devem ter estudado um pouco de história da arte, eu imagino, e vocês vão conhecer um pouco sobre toda essa bagagem de conhecimento científico que os egípcios desenvolveram. Bom, Moisés deve ter sido aí um homem de vasto conhecimento, dessa forma, administrativo, né, de administração de povo, de multidões, né, de terras e etc e tal.
Tudo isso foi importante para a vida de Moisés. Mas eu fico pensando que ele, ao ser o sujeito que dissesse assim, se fosse nos dias de hoje, Moisés diria assim: eu quero um iPhone. Qual que é o iPhone agora, turminha? O iPhone agora é 11, é 12? O que é? Qual que é o iPhone aí agora? Ou o Galaxy? Tá no 12 já, o pastor. Tá no 12. E o Galaxy? Qual que é o Galaxy top aí agora? Eu não sei. Não tem de Android, não. Hã? Qual? 21. Galaxy S21, né? Galaxy 21. Legal. Então Moisés deveria falar assim: gente, eu quero um Galaxy. Vai sair um iPhone do 13. Aí Moisés diz assim: eu quero um para mim, só que eu quero que a Apple faça um iPhone personalizado para mim, etc. Aí a Apple fazia para ele. Vai sair um Galaxy X, vai sair um carro tal, vai sair não sei o que. Moisés deveria ter esses privilégios, porque ele era o príncipe, certo? Olha que coisa tremenda. Não seria bom viver assim? Ou alguém acha que isso é ruim? Mas por que Moisés precisava ter algum tipo de conhecimento? Conhecimento de algumas áreas que talvez ele achasse que não seria boa, que não seria importante para ele. E aí a gente precisa pensar. É sobre isso que a gente precisa pensar. Alguém está dizendo aqui 9. Acomodação natural do homem. Quando se mora num palácio fica mais difícil, né? O estágio de aprendizagem. A Cláudia está falando, é verdade. Então, o que eu quero compartilhar com vocês? Estou tentando fazer com que vocês jovens, né, os que estão aqui comigo na sala de jovens, e vocês que estão me acompanhando pela rede social, pelas redes sociais, né, por que a gente precisa aprender determinadas coisas? A gente faz essa pergunta sempre. Não é? Por que eu tenho que ler isso? Por que eu tenho que estudar isso? Por que eu tenho que aprender aquilo? Faz parte da composição ou do processo de se ter um vasto conhecimento. Vocês, como jovens, precisam ter um vasto conhecimento. Isso é um processo que vocês vão construindo dia a dia. Pastor, mas isso é coisa do homem. Não, isso é coisa da Bíblia. Nós estamos lendo na Bíblia. Está no texto bíblico. Moisés não era um homem, não foi um homem qualquer. Moisés foi um homem de vasto conhecimento. De conhecimento muito grande, muito amplo. Faz parte disso. Então era aquela leitura que Moisés não queria fazer. Aquele livro chato que ele não quis ler. Aquele professor insuportável, tudo que nós temos, que vocês têm hoje. Talvez tudo que vocês sentem hoje, mas fez parte. Quando Moisés fez parte isso. E a vida de Moisés, toda a vida de Moisés foi composta dessas coisas. Depois ele muda drasticamente a sala de aula, o processo de aprendizagem. Ele vai lá depois do palácio dos melhores mestres, ele vai lá para o pasto tratar com ovelhas. Olha que diferença. Depois do iPhone 12, não é? Ele volta pro telefone comum que não tem nem internet, que é só liga, alô, oi, tudo bem? E ouve, fala e ouve. Olha que mudança. Eu tenho aqui, poderia mostrar para vocês. Não é uma mudança? Mas ele precisava adquirir essas habilidades, porque o que ele ia fazer durante os próximos anos da vida, ele precisava ter muitos conhecimentos. Então a lição continua. Para quem está me acompanhando, nós estamos lá em Êxodo 3. Então a lição continua. Ele diz assim: do meio da sarça que ardia, o grande eu sou o chamou para uma missão de grande relevância. Moisés foi criado no Egito,
no paganismo egípcio, ele teve toda essa bagagem mitológica do Egito, dos deuses egípcios, e aí vocês conhecem muito bem, porque vocês são seguidores das séries, dos filmes que tratam essas mitologias. Então muitos deuses, quando Moisés está aqui tratando com os deuses, melhor dizendo, quando há o embate entre Moisés e ele está desafiando lá desafiando lá os deuses egípcios por meio das pragas, muitos dos deuses que Moisés desafiou naquela ocasião, eles são retratados nos filmes que vocês assistem, né? Porque essa mitologia, os deuses da mitologia, eles são antigos, não foram criados agora, né? Então, quando você pensa sobre isso, Moisés precisava identificar Deus sem ter medo. Eu pergunto, qual de vocês que estaria num monte, de repente vê uma sarça pegando fogo, alguém te chama de dentro da sarça, fala com você, te manda tirar a sandália do pé, né? Estabelece um limite para você não chegar lá, e eu pergunto, qual de vocês não sairia correndo? Então, ele precisava de todo esse conhecimento, né? Isso fez parte, e é essa composição que vocês não podem desprezar, não é? Vocês não podem desprezar. Então, 2, um povo obstinado. Na oração que estamos estudando nessa lição, Deus fala algo a Moisés que descrevia uma grande dificuldade para a missão de Moisés, né? De levar os israelitas até a terra prometida. Porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado. E aí, para que te não consuma eu no caminho. O que significa a palavra obstinado? Por um lado, obstinado denota alguém perseverante e determinado. Mas não é esse o sentido que o texto quer transmitir. Deus apresenta a Moisés uma característica extremamente negativa acerca dos hebreus. Os hebreus é que eram. Estamos tratando dos hebreus agora. E ele diz assim, acerca dos hebreus, que os descrevem como porfiadores, inflexíveis, intolerantes, teimosos e relutantes. Puxa, agora Moisés vai ele precisa lidar com o povo com essa característica. Olha quão difícil. E aí? O que podemos dizer? Vocês teriam paciência de lidar com pessoas assim? É uma pergunta, eu vou colocar vocês na parede agora. Teriam coragem de lidar com pessoas iguais a vocês? Como é que você lidaria com alguém exatamente que age, que pensa, que responde igual a você? E aí, turma? Complicado em alguns momentos, hein, pastor? Vamos lá. É uma pergunta que eu gostaria que vocês comentassem agora. Como vocês lidariam com alguém que reage igual a vocês? E vocês aí na internet? Bom, ou seria muito fácil, ou seria muito difícil. Explique os dois, se possível. Porque se fosse do jeito que eu penso, do jeito que eu ajo, ou realmente seria muito fácil, porque se fosse para fazer a coisa certa, já era coisa certa. Ou se fosse para ser irritante, seria muito irritante. Se for para ser lógico, beleza. Então, ou seria muito fácil ou muito difícil. E aí, os demais? Querem compartilhar?
Tati já disse que em alguns momentos seria muito complicado. Vamos pensar mais ainda. Se você fosse Deus e você fosse lidar com uma pessoa igual a você, como você faria? E se você fosse Moisés e você tivesse que lidar com um povo hebreu que fosse igual a você, liderar um povo igual a você? Liderar uma pessoa é uma coisa, lidar com uma pessoa é uma coisa. Lidar com milhares de pessoas é outra coisa. A melhor forma da gente saber como nós somos é a gente fazer o exercício da empatia. Entende? Leia isso, não leu. Responda isso, não respondi. Faça esse exercício, não fiz. Lava isso aqui, não lavei. Aprenda esse negócio, não aprendi. Faz isso aqui até ali. Eu não gosto. A maior parte das coisas que a gente não gosta. E olha que, geralmente a gente tem a habilidade, isso eu me incluo, eu estou dando aula para nós, por isso que eu estou conjugando nesse nós fazemos. A maior parte das coisas que a gente faz, né, que nós fazemos, elas são importantes para nós, mas muitas vezes a gente não quer fazer. A gente não quer aprender, a gente não quer subir, a gente não quer descer. A gente não quer conhecer. E às vezes a gente abandona as pessoas. Não é? Porque a gente acha que ela porque ela não corresponde ou qualquer coisa semelhante. Não é? Então o que eu quero compartilhar com vocês? Que a gente precisa ter a compreensão de que Deus também sabia que o povo de Israel, como era, Deus não... Gente, apesar de Deus nos amar, Deus conhece nossos defeitos. E Deus diz para Moisés, e tem mais, ele diz para Moisés, olha aí, olha, Deus apresenta a Moisés uma característica extremamente negativa acerca dos hebreus. Não quer dizer que Deus falou mal de Moisés, mas Deus não escondeu. Deus não escondeu de Moisés. Esse povo não é mil maravilha, não. Esse povo não é um povo assim que você pensa com tanta... Eu amo esse povo, mas ele vai te dar trabalho. Esse povo vai te dar um pouco de trabalho. Então é essa condição que a gente precisa entender muitas vezes. Deus nos conhece. E a melhor forma de saber se a gente está dando o melhor de nós para Deus é a gente viver essa empatia, a gente colocar-se no lugar de Deus em algum momento. Como é que Deus lida comigo? Como é que Deus lida comigo? Como é que eu estou lidando? Como é que eu lidaria comigo mesmo? Eu respondo bem? Eu apresento uma boa produtividade? Analise, você em casa, você na escola, você na igreja, você nas suas atividades, você, como nós estamos... Gente, como é uma sala de aula, a gente tem vários irmãos aqui participando conosco, também pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Periscope, no Twitter. Eu estou numa webinar aqui, junto com os jovens da igreja, né, aqui pelo Zoom, é uma sala. Então, eu tento fazer usar essa linguagem que a gente consiga falar com todos, mas muitas vezes como eu estou tratando com jovens, né, aqui na webinar, então a gente acaba conversando mais nessa linguagem com os jovens, né? Então é por isso, mas obviamente que eu também vou me direcionando a todos os demais irmãos, a gente vai se ajustando aí, tá? Glória a Deus.
Então, pensando nisso, como é que vocês reagem com os seus professores? Como é que vocês reagem quando o professor recomenda para que você faça aquela leitura? Com os seus pais, né? Quando ele fala para você fazer isso ou aquilo outro, na igreja, com o seu líder lá dos jovens e etc, etc, etc. Olha, são conhecimentos importantes, né? Que a gente precisa ter, inclusive de nós mesmos. E interessante que a lição ela fala que Deus não esconde isso de Moisés. Olha, você vai lidar com um povo que esse povo corresponde em tudo, esse povo é espetacular, esse povo é show de bola. Na linguagem de vocês, né, na linguagem da juventude, esse povo aí é top. Não, Deus fala real, olha, é um povo difícil, que você vai precisar ter muita habilidade. E aí entra a questão. Nós temos que ter habilidade para lidar com todas as situações que nos aparecerem pela frente. A gente precisa lidar. É interessante isso. Moisés, quando nasce, ele já logo é envolvido na água. Se teve algo que Moisés teve que lidar durante toda a vida no deserto, foi com água. Em hora com escassez, água de rocha e tudo mais. Moisés também é envolvido no fogo, logo em seguida. No início da vida ministerial de Moisés, ele é envolvido no fogo. Se teve algo que ele teve que fazer durante 40 anos, foi lidar com fogo. Era nuvem de fogo durante o dia e durante a noite. Moisés tinha habilidade tanto com água como com fogo. Moisés teve habilidade com água e com fogo. Olha que coisa tremenda. Por que isso? Então tem coisas que a gente precisa aprender, porque você vai usar lá na frente. Você vai usar na sua vida, vai usar na sua caminhada. E aí o texto diz o seguinte: imaginem os desafios diários enfrentados pelo grande líder, só com muita oração. E agora a lição nos direciona para o ponto da oração. E aí eu pergunto, vamos falar sobre oração. Oração, retomo, não é uma repetição, não é uma reza, não é aquela coisa encaixotada, né, que você tira do bolso e você conversa e você repete, né? Nós criamos alguns estereótipos, alguns modelos de oração, vamos falar assim. A gente tem essa prática muitas vezes de orar. E aí, como a própria lição vai dizer, usamos palavras rebuscadas algumas vezes que nem mesmo a gente entende. Que nem nós mesmos... Acho que eu mandei alguém para a sala errada. Não, tá certo, mandei para a sala certa. Que nem mesmo a gente entende. Mas vamos falar sobre a oração. A forma que Moisés se relacionava com Deus era impressionante. Como era? Moisés, o Senhor, falava com Deus face a face. É totalmente diferente do que muitas vezes a gente imagina, ou do que a gente imagina, ou do que a gente tem visto em algumas vezes. Da mesma forma que nos dirigimos aos amigos mais chegados. Nós, jovens, vamos desenvolver uma prática de oração, hábitos de oração, que a gente converse com Deus. Deus é o nosso melhor amigo. Nós gostamos de estar perto, de conversar com Ele. Com amigos, a gente gosta de dialogar. Com amigos, a gente tem assunto, entre outras características apresentadas por um amigo, não é? Que faz com que a gente goste de conversar com ele, é que ele tem assuntos que nos interessam. A gente fica interessado pelos assuntos que o amigo compartilha. A gente tem a gente consegue dialogar sobre assuntos, sobre diversos assuntos. Não é assim? Quantos de vocês já sentiram só porque não tem com quem dialogar a respeito dos assuntos que você gosta de conversar,
que te interessam. E aí você fica só, solitário, porque você não tem com quem dialogar. É difícil, às vezes, você dialogar com uma pessoa que ela não tem os mesmos interesses que o seu. Ela não tem o mesmo conhecimento do assunto que você tem. E se tem uma coisa que a gente vive nesse Brasil, é as pessoas falarem daquilo que não conhecem, tá? Mas tudo bem, não é esse o campo. Estamos falando de jovens. Não é legal você conversar com alguém, por exemplo, os assuntos de interesse de cada um de vocês. Por exemplo, Vitor gosta de jogos, tecnologias, novidades e tudo mais. E Tatiane gosta de... Tô criando aqui ideias, tá? Tatiane gosta de falar sobre política. Eu tenho lido um pouco que ela conversa sobre política. Como seria... Não é legal quando você se aproxima de alguém e alguém se envolve num diálogo com você, que também aquele diálogo é do seu interesse? Sim ou não? E aí, galera? Sim. Então, pois é. Deus é alguém com quem a gente deve dialogar, inclusive das coisas que são do nosso interesse e do interesse dele. Porque senão fica um diálogo horroroso. É a mesma coisa de falar com alguém que só se interessa pelo assunto dele e não pelo seu. A Tati escreveu aqui: lidar com milhares de Tatis. Eu já teria pulado do barco, que legal. Lidar com milhares de você teria pulado do barco. Que legal, agora que eu vi. Olha só que coisa interessante, gente. Conversar com Deus, não podemos falar com Deus apenas sobre as coisas que nos interessam e sobre as coisas que interessam a Ele. Quais são as coisas, os assuntos de interesse de Deus, do interesse de Deus, sobre os quais você pode conversar com Ele? Ele é amigo. Ele é seu amigo. Deus é o nosso melhor amigo. E eu gosto de conversar com os meus amigos. Eu gosto de pedir informações. Eu gosto de pedir opinião. Eu gosto de expor o que penso com os meus amigos. Eu gosto de construir esse tipo de amizade. Então eu falo com Deus sobre isso. Inclusive. E vocês? Também gosto. Não é legal? Então Deus é o nosso melhor amigo. É o amigo mais chegado. Vocês precisam começar a conversar com Ele. Fora desse ritual. A gente precisa desenvolver um diálogo constante, contínuo. Tem horas, repito o que eu já disse, que eu vou me reunir com meus irmãos para orar na igreja. Tem horas que eu vou orar só. Tem horas que eu vou orar só. Então eu vou me separar, eu vou orar em pé, de joelhos ou deitado, como eu me sentir melhor. Não importa. Mas o que importa é que eu preciso estabelecer o meu diálogo com Deus. É o meu amigo. Com um amigo eu tenho necessidade de conversar. Eu não consigo ficar sem conversar com um amigo. Eu particularmente não entendo essas coisas. Então um grande impeditivo
Ele diz aqui, ó, é esse o relacionamento que Deus quer ter com cada um de nós, uma relação onde podemos conversar abertamente e convicto de que o Pai está ali. Percebamos, pronto a ouvir e também a tocar os nossos corações com a sua vontade. Vocês podem e devem falar com Deus sobre tudo, sobre todas as coisas. Senhor, eu preciso conversar com o Senhor. Eu estou aqui frustrado, eu estou alegre, eu estou chateado, eu estou muito feliz, eu tirei nota boa na prova. Ah, pastor, você fala isso com Deus? É claro. Com certeza, ele é meu amigo. E eu converso com Deus em muitas ocasiões, é bem verdade. Como eu converso com vocês. Entende? Não podemos, aí ele diz assim, ó, um grande impeditivo para que isso ocorra é o fato de formalizarmos em excesso os momentos em que nos dirigimos a Deus em oração. Tentamos criar rituais. Só pode orar desse jeito, só pode orar dessa forma, só pode orar se for nessa condição, só pode orar se for nesse lugar. Não. Tem que fazer isso, tem que ser desse jeito, senão Deus não ouve. Tem que ser a oração lá no monte, tem que ser a oração lá no altar, tem que ser a oração com o joelho dobrado, virado pro púlpito, tem que ser a oração com o joelho dobrado, olhando virado para a porta da igreja, sem rituais. Aí ele diz assim, usamos palavras difíceis e mecânicas que com pouca clareza expressam o que desejamos. Ouvi uma pessoa orar outro dia que eu tive faz tempo já, um bom tempo, eu quase que eu tive que pegar um dicionário, porque eu não que eu estivesse ouvindo, mas eu não tive como não ouvir. Eu não sabia o que o cara tava, eu não conseguia saber o que o cara estava pedindo para Deus. Mas tudo bem que eu não tenho que saber mesmo. É um pedido dele, mas de verdade, eu às vezes eu converso com Deus de uma forma tão simples. Eu entendo Deus de uma forma tão simples. Ele nunca deixou de ser Deus para mim, né? Mas eu entendo Deus como uma pessoa muito simples, que conversa na minha linguagem, na forma que eu consigo entender. Cláudia diz, a oração nos chega mais perto de Deus. É maravilhoso, somos sinceros com Ele. Então, oramos formalmente em alguns horários, como eu já falei, né? E assim corremos o risco de nos esquecermos que devemos orar sem cessar. Eu não devo orar só na igreja, só, por exemplo, de manhã, à tarde ou à noite, né? De madrugada. Não, eu oro em qualquer momento. Eu converso com Deus andando, pedalando. Eu converso com Deus quando eu estou sentado, quando eu estou dirigindo, quando eu estou de joelhos aqui. Eu converso com Deus a todo instante. A minha conversa com Deus é a todo instante. Eu estou aqui, eu preciso falar com o Vitor. Vitor é meu amigo, Tati é meu amigo, os irmãos são meus amigos. Então eu pego, hoje a gente tem essa ferramenta. Eu particularmente não gosto do WhatsApp, né? Mas eu uso porque é uma ferramenta do momento, né, que a gente tem que utilizar. Tem muita gente já migrando para outras redes, né, outros aplicativos de mensagem instantânea, como o Signal, por exemplo, né? Então várias pessoas de outros grupos já estão me chamando para esse novo aplicativo de diálogo, né, por conta de alguns problemas do WhatsApp. Então eu particularmente não gosto do WhatsApp, né? Eu acho que a pessoa troca de telefone e a pessoa troca o telefone e ela não te avisa, e de repente você está na agenda daquela pessoa. E aquela pessoa está na sua agenda, e você está mandando uma mensagem num grupo, aquela pessoa não está mais com aquele número, entende? Essas coisas eu particularmente não gosto. Acho que tinha que ser uma coisa pessoal seu, que você carrega para qualquer número que você usar, né? Então eu sou muito fã de outros aplicativos de mensagens, né? O BBM é um deles, que eu prefiro usar o BBM, né? Mas
como que na minha rede social da igreja, quase ninguém usa o BBM, então eu uso com os irmãos o WhatsApp, não vou deixar de usar porque eu não gosto. Mas eu particularmente não gosto do WhatsApp. Mas quando eu preciso falar com um amigo, eu mando uma mensagem. Eu falo, olha, eu preciso dessa informação, olha, eu tô pensando em fazer isso, e aí, tô com saudade de você, entende? E eu não tenho hora para fazer isso. É lógico, eu não vou fazer isso de madrugada, né? Não vou fazer isso 3 horas da manhã, mas eu faço durante o dia. Bom dia, como é que você tá? Tudo bem? Senti sua falta, papapá. Esse relacionamento. E tem pessoas aqueles que a gente quer ouvir a voz. E aí, entende? Você quer saber como que aquela pessoa está. Assim é Deus. Eu falo com Deus, eu estou distante. Então eu preciso falar com Deus agora sobre um assunto. Eu me lembrei que eu preciso falar com Deus agora sobre um assunto. Então eu estou aqui, eu converso com Ele. Senhor, eu preciso fazer isso dessa forma. Me orienta sobre esse assunto, sobre esse cuidado. Como que eu devo me proceder? Eu estou errando sobre isso. Será que isso está errado? Será que essa é uma boa ideia? Né? Enfim, ele é meu amigo me escuta e ele fala comigo, e ele fala comigo por meio das escrituras, ele fala comigo por meio dos meus amigos também, né? E ele usa os meus amigos para me fazer pensar sobre as coisas, enfim, até para me responder. Deus é meu amigo, ele é o seu amigo, né? Então Deus fala com Moisés face a face, e é esse o tipo de relacionamento que você, jovem, que nós precisamos ter com Deus. Nós não podemos ter um relacionamento com Deus distante, um Deus lá longe, um Deus que a gente nunca vai ver, que a gente nunca vai conhecer. Gente, quem pregava isso os judeus do judaísmo. Deus era inacessível, inatingível, jamais poderia ser alcançado, jamais. Aí Jesus veio ao mundo e trouxe Deus para muito perto de nós, muito perto. Eu recomendo que vocês leiam um livro interessante do Reinhard Bonk. Reinhard Bonk foi um evangelista alemão que ele dedicou a vida à evangelização na África, né? Ele dedicou a vida lá. Ele morreu, acho que o ano passado, mas ganhou muitas almas para Jesus. Reinhard Bonk escreveu um livro chamado Semeadores de Fogo, e tem um capítulo que ele fala assim, tem um capítulo do livro em que ele fala sobre um Deus bem pertinho de nós. Recomendo que vocês leiam. É espetacular a forma que o Bonk transmite a ideia do Deus pertinho de você. É impressionante isso, né? E eu acredito nisso, é verdade. É um Deus que, se possível for, sentaria na calçada para conversar com você. Foi basicamente o que ele fez com a mulher samaritana. Não é só um Deus que está lá sentadaço naquele tronaço e você teria que ter todo aquele ritual. É tão impressionante que Deus vai até os lugares, os esconderijos do homem, e bate um papo com esse homem, mesmo lá onde ele está. Paulo estava fugido, escondido, estava na caverna, Deus foi lá. Elias estava escondido, Deus foi lá. Olha como esse Deus é maravilhoso. Ele é amigo, isso é característica de amigo. Então, jovens ID, do grupo ID, e vocês que estão me acompanhando pela rede social, é esse o Deus com quem nós devemos ter um relacionamento íntimo a tal ponto. Moisés teve face a face. Então o texto bíblico nos revela que o Senhor falava com Moisés face a face. Esse é o relacionamento que Deus quer ter com cada um de nós. Ok? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta?
E aí, querem fazer algum comentário? Por favor. Pastor, nenhuma dúvida. Cláudia escreve: se colocar no lugar do outro não é para qualquer um no mundo onde estamos, é quase raridade no meio dos adultos. Os jovens têm exemplos no meio da família, mas outros não têm esse exemplo e vão para o deserto para aprender. Aí tem alguém me chamando bem agora na hora da aula, né? E eu não vou atender. Vai continuar chamando. Estou na hora da escola bíblica, né? Então, o que que a gente precisa tentar fazer, né? Vocês. Deixa eu ver se alguém escreveu aqui alguma coisa. A gente precisa tentar construir esse relacionamento com Deus dessa forma, né? Esse relacionamento espetacular, tá bom? Não podemos deixar de lado os momentos fixos de oração, como ele coloca de manhã, no almoço, né, à noite. São horas que a gente tem marcadas, específicas, já formalizadas, para que a gente possa, para a gente estudar. Legal. Mas a gente precisa manter-se na presença de Deus continuamente, ok? Aí ele diz assim: conheço-te pelo teu nome, lá no segundo tópico, e a gente já está quase finalizando a lição. Moisés, em seu diálogo na busca pela presença divina, faz menção da expressão conheço-te pelo teu nome. Essa é uma fala que faz referência a algumas passagens bíblicas, das quais ele cita aqui, e nos revela um fato de grande relevância: Deus conhece os seus. O termo conheço-te, utilizado nessa chave bíblica, tem um significado diferente do verbo conhecer. Enquanto o verbo nos remete ao ato de perceber ou de identificar a existência de algo, a chave bíblica nos impele a uma compreensão mais profunda acerca de Deus. Então ele diz acerca de alguém. Então o texto bíblico nos permite visualizar um processo contínuo de conhecimento, onde Deus se inclina e percebe na vida de alguém sentidos, intenções, práticas, desejos e comprometimentos. É uma observação, é como se Deus observasse você. É um estudo. Eu vou estudar, um estudo de observação. Assim, é um método científico, né? A observação. Deus te observa, né? Observa o seu comportamento. Como é que você age de manhã? Como é que você age de madrugada? Como é que você levanta? O que você come? Os primeiros passos que você dá, né? Então, Deus te percebe. Ele te analisa dessa forma. Bom, da mesma forma, a gente também precisa buscar esse conhecimento a respeito de Deus. Como é que Deus faz? Como que Deus fala? Como que Deus age? Como que Deus trabalha comigo? Percebe? Isso demanda tempo. Demanda de tempo. É necessário tempo para conseguir, para adquirir, para absorver esse conhecimento. Isso gera intimidade, você conhece as pessoas, você passa a conhecer a pessoa. Então, o ritual que as pessoas fazem, cada um de vocês tem um ritual, dia a dia, de manhã, de tarde, de noite, no almoço. Nós temos nossos rituais. Eu vou dar exemplo. Gostamos daquele prato, é um ritual. Aquele talher, geralmente a gente pode até escolher o prato, o copo, o lugar para sentar à mesa, a posição da cadeira. A gente tem os nossos hábitos. Já pararam para pensar sobre isso? Quando você passa a observar essas coisas, você obtém um conhecimento mais profundo sobre o comportamento das pessoas. Entende? Você entende melhor as pessoas, como ela se levanta, como ela calça, como ela se levanta, por exemplo, e calça o chinelo. Quando ela se levanta e não calça, não encontra o chinelo. Entende? O ritual que as pessoas praticam.
isso te traz conhecimento, isso aperfeiçoa o seu relacionamento. Quando vocês casarem, vocês precisarão perceber essas coisas. Os casados já fazem isso. Agora, em relação a Deus, você precisa também fazer essa observação acerca de Deus, a respeito de Deus. Como Deus trabalha em relação a você. Desculpa. Como que Deus trabalha? O relacionamento face a face com Deus não é construído, não será construído com aquela oração de manhã apenas, do meio-dia, ou aquela oração que a gente faz antes de começar o culto. Não, é por toda a vida, é observação. Eu vou observar a forma de Deus agir. Eu vou observar a forma de Deus falar. Eu vou perceber os movimentos de Deus. Essa é uma. Aí você constrói um relacionamento com Deus face a face. O que você disse que é pesado, Tati? Que eu não entendi. Você escreveu aqui que pode repetir sobre o que era esse ponto? Era quando o senhor estava citando que numa conversa de amigos a gente fala o que quer ou o que a gente gostaria de falar, mas não escuta o que Deus tem a falar. Gostaria de falar. Exato. Era esse ponto. Esse ponto, exatamente. Esse tipo de relacionamento não é um relacionamento de amigo. Não é? Amigo, quando a gente conversa com um amigo, por exemplo. Ontem eu pedi a um amigo, eu mandei uma mensagem para 2 pessoas sobre algo que me veio à mente fazer. Eu quero ouvir, e os meus amigos falaram comigo. Concordando ou discordando do assunto, eles aprofundaram o assunto, o campo da minha visão, alargaram. Gostando eu ou não, eles alargaram o meu campo de visão. Mesmo eu tendo gostado ou não, eu gostei, é claro, sem dúvida, mas eu conversei com 2 pessoas sobre o assunto. Entende? Então eles alargaram, eles embarcaram naquilo. Eles dialogaram comigo sobre aquilo que eu queria conversar. E foi pela rede do WhatsApp, por meio do WhatsApp. Então, olha como isso é interessante. Um deles perguntou: me fale um pouco mais sobre isso. Sobre o que você está pensando. Aí eu comentei um pouco mais. Aí ele ampliou e me trouxe informações que eu não tinha. Percebe? Isso é interessante. Essa é a relação. Esse é o relacionamento com Deus. Bom, agora voltando aqui à construção do relacionamento, desse face a face. Isso é um processo contínuo. Não é? Quando estudamos a vida de Moisés e o seu relacionamento com Deus, somos impactados com o nível de intimidade alcançado. Olha lá. A narrativa bíblica nos diz que Deus falava com Moisés face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Então todo cristão deve almejar tal relacionamento e buscar insistentemente essa bênção. Essa é a vontade de Deus também para nós. Então, conversar com alguém interessante, que saiba o que quer conversar, que conheça os nossos interesses, que compartilha conosco sobre os nossos interesses, tudo isso. Isso é muito bacana. Então esse relacionamento nos inspira ou nos constrange? É uma pergunta. Eu me sinto inspirado ou eu sou constrangido, como se fosse forçado? Nos alegra e motiva-nos a orar e buscar mais a presença de Deus? Ou deixa-nos constrangido pelo pouco que fazemos? Fico triste pelo pouco que fazemos no dia a dia?
Gente, nós só estamos, nós iniciamos uma caminhada. Eu estou há 30 anos na igreja, mas eu estou no início da minha caminhada. E vocês também estão. E a gente deve construir isso ao longo do dia, ao longo do seu dia a dia. Então, desejamos ardentemente que a resposta dada por Deus a cada um de nós seja sempre inspira e constrange ao mesmo tempo. Inspira porque a gente possa ter mais, buscar mais, desenvolver mais, e nos constrange, a gente fica triste por não ter tido mais, não é? Então, e por último, a lição fala que sede por Deus, prioridade na oração que encontramos no texto estudado. Na oração do texto estudado, encontramos um momento que nos ajuda a entender a própria essência do líder israelita. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Eu penso que esse texto me dá margem para imaginar que Moisés podia sair daquele lugar, e Moisés entende isso, porque ele fala, né, sem que a presença de Deus fosse com ele. A gente pode se movimentar sem a presença de Deus? Pode. A gente consegue se movimentar sem que Deus esteja conosco? Consegue. Não é porque Deus não está comigo que eu não consigo ir. Eu consigo ir sem que Deus vá comigo. Sem que Deus esteja comigo. Mas Moisés se propôs ao objetivo de não sair do lugar se Deus não estivesse com ele. Abre aspas. Parênteses, pergunta. Quais os requisitos de Deus para acompanhar Moisés? E aí, galera? Quais os requisitos de Deus para acompanhar Moisés? Vamos voltar ao campo da empatia para responder essa pergunta. Quantas vezes alguém chamou você para ir a algum lugar e você disse, para eu ir com você, para eu te acompanhar, eu vou, mas com essa condição, com essa característica, fazendo isso, fazendo aquilo. E aí? Querem comentar? Silêncio mortal. Será que eu estou aqui? Vocês deixaram os seus avatares e foram dormir? Eu tô aqui, professor. Só fiquei pensando se eu tinha alguma coisa pra falar, mas não tem. Joia. Deus quer ir com você a qualquer lugar que você for. Agora pergunto, o lugar que você quer ir, cabe a presença de Deus lá? Cláudia diz, precisamos atentar para a obra de Deus em nossa vida. Os padrões de Deus em nossa vida temos que aceitar. Ele nos conduz. Ele sempre quer o melhor. Tem um detalhe, Cláudia. Eu acho que Deus não só acho que Deus não impõe. Ele conversa e argumenta conosco sobre aquilo que Ele quer para nós. Nós não aceitamos o plano de Deus por imposição. Nós aceitamos o plano de Deus pela fé e pelo entendimento. Eu penso sobre isso. Mas, finalizando a lição, então tem lugares que a gente vai, Deus não nos acompanha. Não cabe Deus. Entende? Não cabe Deus, não é porque ele é grande demais, não, é porque o lugar é inapropriado para tal, para a presença de Deus. E por último, não é? E por último, Deus dá, ele diz assim, caros jovens, quais são suas prioridades? Qual o tesouro da sua vida? A Bíblia nos afirma que onde estiver o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Eu tenho que finalizar aqui o vídeo pelo Instagram, porque
o celular não comporta. Então deixa eu já compartilhar ele, depois eu coloco, depois eu aviso. Desligou, perdi. Então, o celular meu não comporta mais. Então, vamos lá. Caro jovem, quais são suas prioridades? Qual o seu tesouro? Qual o tesouro de sua vida? Sua Bíblia? Sua Bíblia afirma que onde estiver o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Olha, o coração de vocês pode estar no mundo sem Deus. Vocês adquirirem teoricamente tudo e perderem a alma. O coração de vocês pode estar em Deus e vocês terem Deus e conseguirem tudo e ganharem a alma. Ganharem a vida eterna, quero dizer. Então é importante descobrir isso. Aí ele finaliza dizendo: o povo apenas queria ter uma vida confortável e por isso quase perdeu a promessa. Moisés queria a presença vívida de Deus por completo em sua vida e experimentou um relacionamento com Deus que jamais foi superado na história de Israel. O povo queria a bênção, o líder que orava queria o próprio Deus. Qual é a sua escolha? Qual é a sua prioridade? Eu, por exemplo, eu quero Deus. Tem até um hino, né? Eu quero Deus. Então, eu quero Deus, né? Eu quero ter Deus na minha vida. Eu sei que com Deus eu vou alcançar os postos mais altos, patamares mais altos, as posições mais altas, né? Eu sei que com Deus eu vou conseguir. Eu até poderei ir sem Deus, mas eu terei um acerto de contas a fazer lá na frente, né? Com Ele. Então eu prefiro Deus. Me verás pelas costas. A expressão me verás pelas costas nesse enunciado revela um significado totalmente diferente do dito popular. Um pouquinho das costas foi muito superior ao que Moisés suportaria acerca da glória de Deus. Hoje, Deus se revela a nós à medida em que a gente vai tendo melhores condições de se encontrar com Deus, de suportar tais revelações, a revelação a respeito de Deus. Deus vai se revelando. E aí ele diz: Moisés pede ao Pai que lhe mostre a sua glória, um sinal destemido, porém respeitoso, de profundo anseio pela presença divina. Gente, rapidamente o líder é advertido sobre a dimensão da glória de Deus e os efeitos caso fossem contemplados por ele. Mas o falível homem tocou de forma tremenda e o maravilhoso Deus. Então Moisés tocou Deus em oração, Moisés tocou o Senhor na obediência, Moisés tocou o Senhor na condução do povo, no zelo pelo trabalho, no exemplo que deu. Ninguém, a não ser Jesus, conseguiu superar Moisés. Moisés foi e é um homem estudado por todas as pessoas. Às vezes a gente está ouvindo a palestra de uma pessoa lá na empresa, como já aconteceu inúmeras vezes. O cara citou Moisés. Moisés foi um exemplo. Olha, Moisés foi um exemplo de condutor, de pregador, de administrador, de motivador. Moisés apresentou inúmera. É por isso que o autor diz assim: ele era um erudito, não é? Fez um trabalho espetacular. Que Deus nos abençoe, que a gente tenha um relacionamento tão profundo, tão claro, tão aberto, tão glorioso, tão amigável, né, entre amigos com Deus, que a gente tenha a presença de Deus tão marcante, tão forte, tão real na nossa vida, que jamais a gente queira abandonar, tá bom? Então, aí a Cláudia diz: a obra de Deus na vida de cada um é revelada a partir do momento em que aceitamos a obra, a salvadora de Cristo. Eu creio que a obra de Deus, ela é revelada na vida das pessoas a partir do momento, mas é uma construção, porque a gente não entende nada de Deus.
Então a gente vai entendendo passo a passo, né? Deus vai se revelando para nós, revelando o trabalho na nossa vida a cada dia. Alguma palavra, galerinha? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Nosso horário já praticamente foi. Nós já vamos encerrar. Querem fazer algum comentário? Hein? Aqui aos irmãos que me acompanharam pela rede social, Deus abençoe a todos vocês. Foi muito bom, né? Vocês que estão pelo Periscope, Facebook, Twitter, Instagram, meu celular não suporta mais, né? Então ele já desligou. Vamos ter que mudar a estratégia aqui, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. No próximo domingo nós estaremos aqui. Eu vou encerrar esta live, mas essa aula estará disponível também lá no Facebook. Eu vou continuar aqui com a turma na webinar, porque temos que encerrar a escola nas demais classes, tá bom, queridos? Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. E aí, pessoas do meu coração, falem comigo, digam alguma coisa. O que tens a dizer? Eu coloquei 100 perguntas, pastor. 100 perguntas. 100 perguntas depois de 99?